Clara apertava a mão do seu filho mais novo com toda a força que ainda lhe restava. Joaquim tinha apenas 3 anos e seus olhos azuis, tão claros quanto o céu daquela manhã, refletiam a insegurança que ela tentava esconder. A casa em que viviam, um pequeno barraco de madeira desgastada pelo tempo, estava silenciosa demais, como se pressentisse o que estava por vir. O relógio antigo na parede marcava o tempo que escapava. Cada tic-tac era um lembrete cruel de que aquela seria sua última manhã ali. O aluguel estava atrasado havia meses, e o pouco dinheiro que ela conseguirá juntar não era suficiente para mantê-lo sob aquele teto. Ela sentiu um nó na garganta quando sua filha mais velha, Ana, com apenas 12 anos, a olhou com olhos grandes e cheios de medo. "Mãe, a senhora vai tirar a gente daqui?" perguntou, a voz trêmula. Clara engoliu em seco, desviando o olhar para não chorar. "Eu estou tentando, meu amor. Vamos encontrar um jeito. Eu prometo que a gente vai ficar junto. Só mais um pouco, tá?" Mas, por dentro, ela sabia que a promessa era uma mentira frágil. Desde que seu marido, o pai das crianças, morreu há quase 2 anos, sua vida tinha sido uma batalha constante contra a pobreza e o desespero. A viúva jovem, com 5 filhos para criar sozinha, sem uma rede de apoio, era vista como um fardo pelos poucos que a conheciam. Clara trabalhava incansavelmente, vendia bolos na feira, costurava roupas, fazia bicos. Mas mesmo assim, as contas cresciam, e o aluguel do barraco se tornava uma sombra ameaçadora, sempre presente. Naquela manhã, a batida na porta soou mais dura do que nunca. "Senhora Clara, a ordem de despejo está aqui. O senhor Donovan, dono da casa, exige que desocupe o imóvel até o final do dia", disse o oficial de justiça, acompanhado por 2 homens robustos. Ela tentou conter as lágrimas, para não assustar as crianças, mas a dor apertava seu peito como uma faca fria. O desespero crescia, sufocante. Mais tarde, sentada na praça da cidade, cercada pelos filhos, Clara sentia o vento gelado cortar sua pele e o olhar pesado das pessoas ao redor, que passavam indiferentes ao seu sofrimento. "Mãe, o que vai acontecer com a gente?" perguntou Miguel, de 8 anos, a voz carregada de medo. Ela apertou os pequenos corpos junto a si e disse, com a voz firme, apesar do coração despedaçado: "Não importa o que aconteça, vamos ficar juntos. Eu não vou deixar vocês irem para lugar nenhum sozinhos." A única alternativa que lhe restava era uma decisão desesperada, cruel e incomum: ir até o leilão de pessoas endividadas da cidade. Um evento degradante onde famílias e indivíduos eram vendidos para que pudessem continuar vivos, ou pelo menos juntos. O interior era assim: quem não tinha dinheiro, não tinha direito a nada. Naquele dia, a praça da cidade se transformou em um cenário de humilhação pública. O sol castigava o chão seco e poeirento, e uma multidão curiosa e impiedosa se aglomerava para assistir ao espetáculo do leilão. Clara sentou-se no chão duro da praça, os joelhos arranhados pela terra seca, sentindo o olhar impiedoso de toda a cidade sobre si. Seus 5 filhos encolhidos ao seu redor, tentando se proteger do mundo que parecia ter virado contra eles. As lágrimas já não conseguiam mais ser contidas, escorriam silenciosas pelo rosto cansado daquela mulher que, até pouco tempo atrás, acreditava que poderia vencer a vida. Quando o leiloeiro subiu no pequeno palco improvisado, Clara quase não conseguiu erguer a cabeça para encarar o que vinha a seguir. "Atenção, senhores!" Sua voz ecoou pela praça lotada. "Hoje trago a vocês algo especial, uma família inteira, mãe e 5 filhos. Uma oportunidade única para quem quer um lar ou uma mão de obra extra." O riso baixo, carregado de desprezo, se espalhou entre os espectadores. O desprezo pelo sofrimento alheio era tão natural quanto o vento frio que cortava a cidade. 5 crianças. "Isso deve ser um fardo enorme para qualquer um", zombou uma voz feminina da multidão. "Quem em sã consciência vai querer essa confusão toda? Aposto que essa mulher nem consegue cuidar direito desses pequenos", disparou outro, rindo alto. "Deve ser uma preguiçosa, uma fracassada." Clara sentiu cada palavra como uma punhalada. Seus filhos se encolheram, escondendo o rosto e tentando se afastar das risadas cruéis. Ela apertou a mão de Joaquim e murmurou palavras de conforto que mal acreditava. O leiloeiro limpou a garganta, tentando silenciar a multidão. "Começamos a disputa em R$5. Quem dá mais?" O preço parecia uma piada, um insulto à dignidade daquela família que já havia perdido quase tudo. R$5 pela vida e pelo futuro de 6 pessoas, um valor tão baixo que parecia que estavam vendendo nada além de pó e vento. Um homem na primeira fila deu uma gargalhada escancarada. R$5? Quem vai pagar esse preço? Zombou,
Aposto que até com o preço da fumaça dá para comprar mais. Mais risadas, mais desprezo. Alguns começaram a gritar ofertas baixíssimas. Outras pessoas jogavam moedas no chão para debochar ainda mais. Clara sentiu as lágrimas se acumularem, mas fez um esforço imenso para não chorar alto. Ela olhava para os rostos alheios, buscando algum resquício de compaixão, mas só encontrava olhos vazios e sorrisos cruéis. Vai lá, Dona Clara, disse uma voz áspera do público. Com esse tanto de crianças, nem no inferno alguém quer vocês. O mais doloroso era ver o medo estampado no rosto dos filhos, especialmente na pequena Sofia, que já não entendia direito o que acontecia, mas sabia que tudo era ruim. No momento em que o leiloeiro anunciava o preço, Clara sentiu a voz seca de alguém se levantar do meio da multidão. Um homem solitário, de rosto fechado e olhar frio, vestido com roupa simples e um chapéu puído, levantou a mão com lentidão. R$5, disse ele, de forma firme e indiferente, como se falasse de uma mercadoria qualquer, não de uma família prestes a ser despedaçada. Um silêncio pesado tomou conta da praça. Ninguém esperava que alguém realmente desse o lance. Você deve estar brincando, zombou um homem à direita, cruzando os braços. Vai acabar pobre antes do ano acabar se levar essa tralha toda. Mas o homem não se abalou. Nem mesmo um fio de emoção passou pelo seu rosto endurecido. O leiloeiro bateu o martelo com força e anunciou. Vendido, para o fazendeiro misterioso por R$5. Clara sentiu o mundo desabar e, ao mesmo tempo, uma tênue fagulha de esperança. Ser vendida por R$5, para um homem que não conhecia, que provavelmente não queria aquela família, era uma humilhação que nunca esqueceria. Ela baixou a cabeça, segurando o choro. Os olhos das crianças refletiam medo, vergonha e incredulidade. Mas pelo menos agora estavam juntos, e isso bastava para ela. O fazendeiro se afastou lentamente do palco, sem olhar para trás, o rosto marcado pela indiferença de quem carrega um passado sombrio e não quer se envolver. E Clara sabia que aquela era só a primeira página de uma história que poderia ser dolorosa, mas talvez, no meio da solidão na fazenda, pudesse encontrar um lugar para recomeçar. Clara mal conseguia acreditar que estava de pé, segurando a mão dos 5 filhos enquanto caminhavam atrás daquele homem que havia comprado sua família por R$5. O fazendeiro não disse uma palavra durante todo o caminho até sua propriedade. Seus passos eram firmes e calculados, sua expressão severa escondia qualquer traço de emoção. A poeira do caminho levantava sob suas botas, e o silêncio entre eles parecia tão pesado quanto o calor do meio-dia. As crianças olhavam para trás, para a cidade que deixavam para trás, e depois para o homem que agora os levaria a um destino incerto. Clara trocava olhares preocupados com os filhos, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito. O fazendeiro, por sua vez, mantinha o olhar fixo no horizonte, indiferente às perguntas e murmúrios. Na chegada, a fazenda era simples, porém imponente na vastidão na fazenda, uma casa de madeira sólida cercada por campos secos, cercas de arame farpado e o silêncio profundo da solidão. Caleb, como ela viria a saber, era um homem enigmático, conhecido por poucos na região. Solitário, reservado, sempre envolto em um mistério que fazia com que as pessoas sussurrassem seu nome, mas evitassem seu olhar. Ele abriu a porta da casa com um gesto brusco e entrou sem dizer uma palavra, esperando que Clara e as crianças o seguissem. "Onde vamos dormir?" perguntou Clara, tentando conter o nervosismo. "Na casa. Você vai cuidar das crianças e ajudar no que for preciso." A resposta veio fria, direta, sem qualquer sinal de acolhimento. As crianças se entreolharam, apreensivas, enquanto Clara tentava conter o medo e a vergonha. Ela observava aquele homem, tentava entender o que havia por trás daquele olhar duro, daquela postura inflexível. Depois de algumas horas de silêncio, quando já estava quase perdendo a esperança de que ele dissesse algo além de ordens, Clara resolveu tentar uma pergunta simples, quase tímida. "Posso saber seu nome?" perguntou ela, olhando para ele pela primeira vez, buscando alguma humanidade naquele homem distante. Caleb a olhou nos olhos, com uma expressão que misturava surpresa e desdém. "Caleb", disse, curto, sem qualquer emoção. E foi assim que começou a história daquela família à mercê de um fazendeiro solitário, misterioso e frio, no coração na fazenda. A noite caiu rapidamente naquela região, e a casa de madeira ressoava o silêncio pesado de desconhecidos forçados a conviver sob o mesmo teto. Caleb desapareceu por alguns minutos e voltou carregando um pote de sopa simples, o único alimento que parecia ter preparado para aquela noite. Clara observou enquanto ele colocava a sopa em uma tigela e a deixou sobre a mesa, sem sequer tirar o chapéu ou sentar-se. "O jantar está pronto", disse ele, a voz firme e seca.
Ela hesitou, olhando para a tigela e depois para ele. O senhor vai comer? Perguntou, cautelosa. Caleb desviou o olhar e respondeu, frio. Não estou com fome. O silêncio voltou a preencher a sala, pesado e desconfortável. Quero agradecer por nos dar um teto, falou Clara, com a voz baixa, tentando demonstrar alguma gratidão que sabia ser mínima diante da situação. Ele apenas murmurou. Não precisa agradecer. Clara respirou fundo e tentou quebrar o gelo, buscando uma brecha para entender como poderia ajudar. Como podemos ajudar na fazenda? Eu passo roupa, lavo, faço o que for necessário, ofereceu com sinceridade. Caleb a fitou por um instante, avaliando a determinação daquela mulher e respondeu com a mesma frieza que até então predominava. Amanhã eu te ensino como serão os serviços. Ela sentiu um nó na garganta, mas se manteve firme. Sabia que não teria vida fácil, mas não podia desistir. Seus filhos dependiam dela, e aquele homem, por mais frio que fosse, era agora a única esperança para que eles ficassem juntos. Aquela foi a primeira noite, cheia de silêncio e distância, mas também de um estranho pacto silencioso, sobrevivência e adaptação, onde cada um guardava seus segredos, seus medos e suas feridas. Os primeiros raios de sol daquela manhã no fazenda entravam tímidos pela janela da pequena casa de madeira, mas para Clara e seus filhos o despertar era pesado, carregado de incertezas e responsabilidades. O silêncio que pairava no ar não era o silêncio confortável de uma casa calma, mas o silêncio de quem ainda não se adaptou a uma nova vida, a vida que Caleb, o fazendeiro solitário e misterioso, havia imposto para eles. Clara se levantou devagar, ouvindo os primeiros murmúrios dos filhos. Um de seus filhos mais velho já começava a se vestir com cuidado que denunciava a idade e a maturidade que precisará assumir cedo demais. Maria, uma de suas filhas, ajeitava o vestido surrado enquanto observava com olhos curiosos o chão áspero da casa. Os mais novos, Pedro, Ana e Lucas, ainda dormiam, aconchegados na única cama improvisada que haviam conseguido arrumar. Apesar do cansaço que parecia enraizado nos ossos, Clara sentiu uma chama acesa no peito. A necessidade de manter a família unida, de proteger aqueles que dependiam exclusivamente dela. A vida fora dura, mais do que poderia imaginar, mas nada preparara para a humilhação do leilão, para a frieza do homem que agora era dono de seu destino e de seus filhos. Ela saiu do quarto com cuidado, evitando acordar os pequenos, e foi até a cozinha improvisada na sala. Aquele espaço modesto guardava um pequeno fogão a lenha, que ainda exalava o cheiro da sopa que Caleb havia preparado na noite anterior. Uma sopa simples, sem temperos, que falava mais de sobrevivência do que de conforto. Enquanto acendia o fogo para preparar o café fraco, Clara escutou passos no lado de fora. As crianças já estavam acordadas, seus risos tímidos misturados à curiosidade natural de quem enfrentava um mundo novo e assustador. Eles a chamaram para fora, onde o ar fresco da manhã trazia o cheiro da terra úmida e das plantas que começavam a despertar. Foi ali, naquele momento, que Clara percebeu quanto seus filhos estavam dispostos a se adaptar, a lutar para fazer daquele lugar um lar, mesmo que tudo fosse estranho e incerto. Quando Caleb apareceu no pátio, suas botas levantando poeira do chão seco, as crianças se afastaram um pouco, respeitando a aura de distância que ele emanava. Ele não parecia um homem acostumado a gentilezas ou a conversas amigáveis. O silêncio entre ele e Clara, naquele instante, era um muro que ambos tentavam atravessar, mas sem coragem suficiente para dar o primeiro passo. Vocês podem ajudar, disse Caleb finalmente, com sua voz firme e cortante. As crianças podem fazer trabalhos simples. Clara olhou para ele, surpresa com aquela pequena abertura, mesmo que vestida em palavras tão duras. O que exatamente eles podem fazer? Perguntou, a esperança misturada com a preocupação na voz. Caleb apontou para os campos, para as pequenas hortas que começavam a ser cuidadas com esforço e paciência. Plantar, cuidar do galinheiro, alimentar os animais. Trabalho é o que não falta por aqui. Ele se aproximou das crianças, falando em tom de comando, mas sem perder aquele tom que parecia querer ensiná-los a sobreviver, e não a agradar. Lucas olhou para a mãe, buscando alguma confirmação, e Clara sentiu com um sorriso encorajador, apesar do medo que sentia por dentro. Vamos tentar, disse ela. O fazendeiro então começou a mostrar, passo a passo, como preparar a terra para o plantio. Explicou a importância de cada detalhe, da água à luz do sol, e da paciência necessária para ver as sementes crescerem. As crianças, mesmo cansadas e assustadas, ouviam atentamente, tentando absorver aquele conhecimento que, para elas, era chave para a sobrevivência.
No galinheiro, Caleb mostrou como alimentar as galinhas, como recolher os ovos sem assustar as aves, e explicou que cada tarefa, por mais simples que parecesse, tinha seu valor e impacto para o funcionamento da fazenda. Durante os dias que se seguiram, Clara observava seus filhos crescerem em coragem e força, mesmo diante da rigidez e distância daquele homem frio que, por algum motivo, decidirá assumir aquela família tão cheia de cicatrizes e dificuldades. Ela mesma se dedicava com afinco, aprendendo as tarefas que Caleb indicava, buscando no trabalho duro uma forma de reconstruir um pouco da dignidade que a vida havia tirado dela. Cada dia era uma batalha contra o medo de perder tudo, contra a vergonha das lembranças do leilão, e contra a sensação constante de ser uma estranha naquele pedaço isolado na fazenda. Mas, por mais que Caleb mantivesse sua fachada de frieza e mistério, havia momentos em que a sua guarda parecia baixar, ainda que por breves instantes. Pequenos gestos, olhares rápidos, que Clara tentava interpretar como sinais de uma humanidade escondida sob a armadura que ele usava para se proteger do mundo. Naquela fazenda, o tempo parecia se estender, trazendo não só o cansaço do trabalho, mas também a possibilidade, ainda que tênue, de uma nova chance para aquela família que, contra todas as probabilidades, continuava lutando para permanecer unida. Acordando antes do sol naquela manhã, Clara sentou-se por um momento na beirada da cama improvisada, observando a casa silenciosa ao redor. Pensamentos pesados a invadiam, como nuvens densas que ameaçavam desabar a qualquer instante. A lembrança da humilhação no leilão ainda queimava em sua mente, mas havia algo mais forte, a promessa silenciosa de que jamais deixaria seus filhos serem separados. Como eu vou conseguir dar a eles tudo o que merecem? Pensava em voz baixa, com a voz embargada pela angústia. Ela se perguntava se aquela vida na fazenda poderia ser mais que um abrigo temporário. Se Caleb, com seu jeito rude e distante, podia ser a resposta ou apenas mais uma dificuldade a superar. Mãe, você vai ficar bem? Perguntou Ana, uma de suas filhas, ao se aproximar dela com olhos preocupados. Clara sorriu com força, tentando disfarçar o medo. Vou, filha, porque vocês são minha força. A gente vai dar um jeito. Sempre. Na simplicidade do cotidiano, os pequenos encontravam refúgio e até mesmo alegria. Para Pedro, Ana e Lucas, o galinheiro era um mundo de descobertas, onde o barulho das penas e o calor das aves despertavam sorrisos que pareciam iluminar a casa inteira. Maria encontrava prazer em ajudar a mãe na cozinha, fazendo bolos simples com os poucos ingredientes que conseguiam juntar. As crianças levavam a vida na fazenda como uma aventura, um refúgio da tristeza do passado. Correndo pelos campos, brincando entre as árvores e aprendendo a cuidar dos animais, descobriam que a natureza tinha seus próprios modos de curar as feridas invisíveis da alma. Clara observava tudo isso com um misto de orgulho e melancolia. Sabia que não podia protegê-los de todos os perigos, mas podia ensinar a eles a coragem para enfrentar qualquer tempestade. De longe, Caleb assistia a tudo com olhos atentos. Ele não se aproximava demais, nem oferecia palavras de conforto. Isso não fazia parte de sua natureza. Mas o cuidado com a fazenda e com aquelas crianças era evidente em sua postura rígida, nos pequenos detalhes que ele corrigia silenciosamente, nas ordens que dava para manter tudo em ordem. Ele não demonstrava afeto, não fazia promessas nem gestos grandiosos. Era um homem feito para o isolamento, acostumado a confiar apenas em si mesmo. E ainda assim, algo naquela família despertava nele um senso de responsabilidade que ele não sabia nomear. À noite, quando o silêncio tomava conta da fazenda, Clara sentia o peso do dia acumulado no corpo cansado. Mas, apesar de tudo, havia uma semente de esperança, uma certeza silenciosa de que, talvez, ali naquela terra árida e solitária, eles poderiam finalmente encontrar um lar. Os dias se seguiam na fazenda como um lento e constante desdobrar de rotina, um misto de esperança e incertezas que pesavam no coração de Clara. Apesar das primeiras impressões de tranquilidade, a realidade nem sempre era um cenário encantado, e logo ela percebeu que a convivência ali traria seus próprios desafios. As crianças, apesar do cansaço dos trabalhos no campo, não deixavam de ser o que eram, crianças. Naquele ambiente tão diferente do que estavam acostumadas, a curiosidade e o espírito livre insistiam em aparecer, mesmo que isso significasse pequenos problemas. Era comum chegar da roça e encontrar a pequena Ana com os pés encharcados de lama, as mãos sujas de terra e o vestido rasgado depois de uma corrida pelo pasto com Lucas e Maria. Eles exploravam cada canto da propriedade, encantados com o mundo que se desdobrava diante deles. O riso, a gritaria e o canto ecoavam pelos campos, como uma melodia de vida que contrastava com o silêncio pesado do fazendeiro.
Em um desses dias, Clara abriu a porta e encontrou os filhos entrando na casa com as botas cheias de barro, marcas evidentes de uma aventura infantil que ela sabia que Caleb jamais toleraria. Com um suspiro pesado, ela segurou firme a barra do vestido e tentou controlar o que poderia facilmente se transformar em uma bronca severa. Meninos, por favor. Vocês precisam entender que aqui não é como o lugar onde morávamos antes, disse Clara, a voz tremendo entre a preocupação e o cansaço. Precisamos manter a casa limpa. O fazendeiro, ele não gosta de bagunça. Os olhos das crianças se arregalaram. Elas sabiam que Caleb não era um homem que se deixava levar por sentimentos ou desculpas. Clara sentia na pele o peso daquela frieza, e isso a deixava ainda mais receosa. Ela não podia perder a casa, não podia perder seus filhos. Eu vou limpar tudo. Prometo. Falou Lucas, tentando acalmar a mãe, talvez, a si mesmo. As crianças começaram a trabalhar juntas, limpando os rastros de lama que tinham deixado, mas a tensão no ar não desapareceu. Clara, sentada na cozinha, ouvia os risos que ainda escapavam das crianças e os chamava para dentro, tentando evitar que elas ficassem muito tempo perto de Caleb. Ela sabia que ele observava de longe, com aquele olhar frio, e sentia como se estivesse julgando cada passo, cada som alto demais dentro daquela casa. Mãe, por que ele é tão sério? Perguntou Maria uma vez, ao pegar a mão da mãe enquanto estavam sentadas à mesa. Por quê? Ele tem seus motivos, querida. Clara respirou fundo, buscando palavras que pudessem proteger o coração da filha. Mas nós precisamos ser fortes e fazer o nosso melhor para ficar juntos. À noite, quando o silêncio finalmente caía sobre a fazenda, Clara se pegava pensando em como seria a vida dali para frente. O medo de perder a única segurança que tinham era constante. E embora Caleb não dissesse nada, sua presença firme e inabalável era um lembrete constante de que eles dependiam totalmente dele. Os dias se tornaram uma mistura de trabalho duro, pequenas alegrias infantis e um medo silencioso que pulsava na alma de Clara. O fazendeiro solitário era um mistério que ela ainda tentava desvendar, mas uma coisa já sabia: não podia arriscar que ele se irritasse, pois naquele mundo áspero, qualquer deslize poderia custar muito caro. Era uma manhã que começava com o sol ainda tímido no horizonte quando Clara foi acordada pelo barulho agitado das crianças correndo pela casa. Elas estavam animadas, rindo e conversando sobre as tarefas do dia, especialmente sobre cuidar das galinhas, que para elas já tinham se tornado um tipo de diversão na fazenda. Mas naquela manhã, um pequeno erro mudaria o clima da fazenda, e abalaria ainda mais a já frágil tranquilidade daquela família. Lucas e Ana tinham acabado de alimentar as galinhas quando, distraídos com uma brincadeira, deixaram o portão do galinheiro aberto. As aves, aproveitando a oportunidade, saíram correndo pelo quintal, espalhando penas e um verdadeiro caos por onde passavam. Enquanto isso, Caleb permanecia no quarto, repousando depois de uma noite pesada. Ele gostava de manter um controle rígido de tudo na fazenda, e suas horas de sono eram sagradas. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O som dos pássaros voando e o clamor confuso das galinhas espalhadas pelo terreno o despertaram abruptamente. Com um olhar sério e furioso, ele se levantou e foi até a porta, onde o cenário esperava, o galinheiro aberto e as galinhas desaparecidas. A fúria dele não precisou de palavras naquele momento, apenas o silêncio pesado que se instalou pela casa. Clara, ao ouvir a confusão, correu para fora e viu o fazendeiro olhando fixamente para o galinheiro vazio. Caleb, eu sinto muito, disse ela, com a voz trêmula e cheia de medo. As crianças, elas esqueceram de fechar o portão, foi um acidente. Ele não respondeu de imediato, o olhar gelado perfurando o ar. Depois de alguns segundos, falou com uma voz dura, sem espaço para desculpas. 15 galinhas perdidas por descuido. Isso é inaceitável. O tom era de reprovação, e a sombra da decepção pairava no ar. Eu conto cada recurso aqui. Cada animal tem valor. Clara baixou a cabeça, envergonhada, enquanto as crianças se encolhiam atrás dela, sentindo a tensão que emanava do homem que agora parecia distante e implacável. Caleb se afastou sua postura rígida e sem olhar para trás. Ela tentou pedir para ele esperar, para não deixá-la sozinha, mas ele já estava montado no cavalo, os olhos fixos à frente, cavalgando para longe da casa. Clara sentiu a solidão invadir o peito, o medo e a insegurança crescendo como uma sombra escura. Os filhos olhavam para ela, confusos e assustados, enquanto a fazenda, que antes parecia uma promessa de recomeço, se transformava em um lugar onde a frieza do dono parecia quase insuportável. Vai ficar tudo bem, murmurou para si mesma, tentando transmitir força para as crianças, mesmo sentindo que cada palavra era uma luta contra o desespero.
E assim, naquela manhã em que a inocência das crianças causou um pequeno desastre, Clara descobriu que o caminho para manter sua família unida naquela fazenda solitária e fria seria muito mais árduo do que ela jamais imaginara. A tarde avançava e a fazenda parecia mergulhada em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som distante do vento entre as árvores. Clara observava os filhos, que tentavam disfarçar a ansiedade enquanto esperavam o retorno de Caleb. O vazio deixado pelo fazendeiro parecia ainda maior naquela solidão. Ela sabia que não bastava pedir desculpas. Precisava provar que poderia ser útil, que a família dela merecia aquela chance, mesmo que o homem fosse frio e impiedoso. Clara decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para recuperar a confiança dele. Com determinação, chamou as crianças e falou em voz baixa, quase um sussurro. Vamos, precisamos procurar as galinhas antes que a noite caia. Caleb não vai gostar nada se elas não forem encontradas. Os pequenos trocaram olhares, e mesmo com a insegurança estampada nos rostos, concordaram. Eles adoravam a fazenda, mas sabiam que um erro assim poderia custar caro. Então partiram juntos, correndo pelo terreno, chamando as galinhas pelo nome que tinham inventado para elas, uma tentativa ingênua de amenizar a tensão. Clara sentiu uma mistura de orgulho e tristeza ao ver como os filhos se esforçavam para ajudar, mesmo com medo de desapontar o homem que mantinha o destino deles em suas mãos. Horas depois, Caleb retornou, o rosto fechado, montado em seu cavalo silencioso. Ele não falou muito ao chegar, apenas observou enquanto as crianças, sujas e cansadas, mostravam as galinhas capturadas e trazidas de volta ao galinheiro. Vocês fizeram isso sozinhos? Perguntou ele, a voz mais contida, quase um sussurro. Sim, senhor, respondeu Lucas, com os olhos brilhando de orgulho. Senhor Caleb, sentimos muito pelo que aconteceu. Não foi nossa intenção. Prometemos que vamos cuidar melhor de tudo. Ana, com os olhos marejados, completou. A gente não queria causar problema nenhum. Só queria ajudar. Lucas, tentando parecer mais firme, disse. Vamos fazer o que for preciso para consertar o erro. Por favor, não deixe a gente na rua. Caleb permaneceu em silêncio por um momento, observando o esforço sincero das crianças. A expressão em seu rosto continuava fechada, sem sinal de compaixão. Rua? Replicou com voz fria, quase cortante. Aqui, vocês têm um teto e trabalho. Ele pausou, olhando fixamente para cada um. Trabalho é trabalho, disse finalmente, com a voz firme e autoritária. E aqui, todo esforço será necessário. Clara respirou fundo, um misto de alívio e esperança crescendo em seu peito. Talvez, só talvez, aquele homem frio pudesse começar a enxergar sua família de outra forma. Mas ela sabia que a estrada ainda seria longa, e que a luta para manter sua família unida naquela fazenda solitária mal começava. Os dias na fazenda seguiam rigorosamente a rotina marcada pelo nascer do sol. Caleb, sempre frio e reservado, levantava antes mesmo da aurora, caminhando silencioso pelos campos ainda cobertos pela neblina da manhã. O som dos seus passos firmes sobre a terra seca era o sinal de que o trabalho começaria. Para ele, não havia espaço para preguiça ou distrações. As crianças deveriam aprender a valorizar cada minuto e a entender que a vida na fazenda exigia esforço constante. Por isso, desde cedo, Caleb dava tarefas simples para cada um dos pequenos: regar as plantas, alimentar as galinhas, recolher lenha, mas sempre com a seriedade e disciplina que a vida rural demandava. Apesar disso, para as crianças, aquele mundo de regras e obrigações era, ao mesmo tempo, um enorme playground. Entre uma tarefa e outra, eles corriam pelos campos, subiam em árvores, riam alto e descobriam pequenos segredos escondidos na natureza. Para eles, o trabalho não era um peso, mas uma brincadeira constante que lhes dava a sensação de liberdade que não tinham antes. Clara observava tudo com um misto de alívio e preocupação. Ver seus filhos felizes era um bálsamo para o coração apertado pela incerteza do futuro, mas ela sabia que aquela felicidade era frágil, e que Caleb não era homem de muitas gentilezas. Em uma manhã clara, com o céu pintado de azul e o sol começando a esquentar a terra, Lucas, um filho muito aventureiro e esforçado, decidiu ajudar mais do que o habitual. Vendo alguns frutos maduros no alto de uma árvore próxima ao galinheiro, ele resolveu subir para colher alguns. O impulso infantil, a coragem de quem quer ajudar e a falta de experiência foram mais fortes que o cuidado. Enquanto ele esticava o braço para pegar um fruto, perdeu o equilíbrio. O grito agudo cortou o ar, e Lucas caiu, batendo a testa contra uma pedra dura no chão. O sangue escorria rapidamente, misturando-se à terra vermelha da fazenda. O choro desesperado do menino ecoou pela propriedade,
fazendo com que Clara disparasse em sua direção, o coração na garganta. Caleb, até então ocupado em preparar ferramentas, ouviu o barulho e se virou rapidamente. Seus olhos, normalmente frios e duros como aço, brilharam com uma faísca de pânico. Ele foi até Lucas num passo acelerado, o rosto fechado, mas tenso. Com mãos firmes, porém cuidadosas, segurou o garoto no colo e examinou a testa ensanguentada. Vai ficar tudo bem, disse Caleb, com uma autoridade que misturava medo e proteção. Eu vou cuidar disso. Clara chegou ao lado deles, as lágrimas quase escapando enquanto via o menino chorando. Caleb pegou um pano limpo e pressionou suavemente o ferimento, seu toque surpreendentemente delicado para um homem conhecido por sua rigidez. Clara sentiu o coração apertado, mas também um alívio estranho e inesperado. Aquele homem que pouco falava e parecia distante, naquele momento, estava cuidando de seu filho com uma atenção quase paternal, como se fosse dele. Ela não conseguiu deixar de pensar que, apesar da frieza, Caleb tinha um coração, oculto, talvez, mas ali, pulsando forte quando era realmente necessário. As crianças, que observavam em silêncio, também sentiram a mudança naquele instante. O fazendeiro solitário, que até então parecia inalcançável, mostrava um lado humano e protetor. Aquele episódio foi um marco. Clara sabia que ainda havia muito caminho pela frente, muitas batalhas para lutar, mas, pela primeira vez desde que chegaram à fazenda, sentiu que poderiam realmente construir algo juntos, uma família unida, mesmo que marcada pela dor e pela luta. O crepúsculo começava a se despedir, dando lugar à escuridão silenciosa da noite no vasto terreno da fazenda. O cheiro da terra molhada pela recente chuva ainda pairava no ar, misturado com o aroma suave das flores do campo. Dentro da casa modesta, Clara e Caleb carregavam Lucas, cuidadosamente, até o quarto pequeno e simples. O menino estava pálido, sua testa ainda marcada pelo ferimento que sangrava há poucas horas, e seus olhos piscavam pesadamente, cansados pela dor e pelo susto. Clara, com delicadeza, colocou-o na cama, ajeitando os cobertores puídos para que ele ficasse confortável. Caleb, usualmente rígido, surpreendeu ao se ajoelhar ao lado do menino, tocando sua testa com um gesto estranho, quase paternal, como se quisesse transmitir segurança sem precisar falar. Ele vai precisar descansar, disse Clara, a voz trêmula, tentando não deixar transparecer o medo que ainda consumia. Caleb apenas assentiu com a cabeça, o rosto impassível, seus olhos lançando um último olhar para o menino antes de se levantar e se dirigir para a porta. Clara o acompanhou até a saída do quarto, seu coração apertado. Obrigada, Caleb, murmurou, a voz cheia de gratidão. Eu não sei o que seria de nós sem você. Ele não respondeu com palavras, apenas fez um gesto seco com a cabeça e saiu, fechando a porta atrás de si. Sozinha no silêncio do quarto, Clara sentou-se à beira da cama, segurando a mão pequena de Lucas, sentindo seu coração pulsar lentamente em ritmo de recuperação. Mais tarde, quando a casa inteira já mergulhara no sono profundo, Clara não conseguia encontrar descanso. Acordada no silêncio pesado da madrugada, ela caminhou até o quintal, onde o céu estrelado se estendia vasto e infinito acima dela. O brilho das estrelas parecia contar histórias antigas de dor e esperança, tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas de sua própria luta. Clara permaneceu ali, sentada sobre o velho tronco caído perto do celeiro, os olhos fixos no firmamento, tentando organizar os pensamentos que não a deixavam em paz. O vento da noite soprava suave, trazendo o cheiro da terra molhada e o som distante dos grilos e corujas. Tudo ao seu redor parecia respirar em silêncio, como se o mundo aguardasse que ela finalmente desabafasse tudo o que guardava no peito. Foi então que uma presença silenciosa se aproximou. Caleb apareceu ao seu lado, as mãos nos bolsos do velho casaco de couro, os olhos também fixos nas estrelas, tão distantes quanto os dela. Havia algo na postura dele que a fazia lembrar um lobo solitário, desconfiado, firme, mas ainda assim protetor. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era pesado, mas de uma estranha companhia. Um silêncio que não exigia palavras, apenas presença. Finalmente, Clara quebrou o silêncio. Você foi muito gentil com o Lucas hoje. Sua voz era suave, quase um sussurro. Isso significou muito para mim. Caleb desviou o olhar para ela, seu rosto ainda fechado, mas com uma leve vulnerabilidade por trás daqueles olhos duros. Não sou um homem de muitos afetos, admitiu ele, com a voz grave, carregada de uma sinceridade crua. Muito menos com crianças. Ela o encarou, surpresa pela honestidade, mas manteve a calma para que ele pudesse continuar. Mas quando viu Lucas machucado, algo em mim mudou. Não pensei duas vezes. Senti compaixão.
Ele respirou fundo, como se abrisse uma porta trancada há muito tempo. Fui para um orfanato quando era criança. Não era um lugar para o menino, e eu não tinha ninguém que se importasse comigo. Clara sentiu o peso das palavras dele, como se aquele passado sombrio fosse a chave para entender a dureza daquele homem. Caleb sempre fora rude, duro como pedra, mas havia algo ali, por trás daquela casca, que ela ainda não conseguia decifrar completamente. E talvez nem ele mesmo conseguisse. Ela tomou coragem e perguntou, a voz quase falhando. Por que você comprou a gente no leilão? Por que não deixou que as crianças fossem para um orfanato, como aquele onde você cresceu? Caleb olhou para o céu por um instante, depois para ela, seus olhos intensos brilhando na penumbra. Porque eu não queria que vocês sentissem o mesmo vazio que eu senti. Sua voz ficou baixa, carregada de uma dor contida. Não queria que fossem separados, que perdessem o que lhes restava de família. Fez uma pausa, apertando os punhos nos bolsos. Talvez eu seja frio e duro, mas essa família, vocês são minha responsabilidade agora. Clara sentiu uma onda de emoção inundar seu peito. Aquele homem solitário, com seu passado torturado, havia escolhido cuidar deles, mesmo que por razões que ainda não compreendia completamente. Ela engoliu em seco. Por um instante, quis contar tudo, toda a sua história. Quis dividir com ele a dor que a fazia acordar no meio da noite com o coração apertado. Ela estendeu a mão, hesitante, mas cheia de ternura, tocando o braço forte e calejado dele com uma delicadeza que surpreendeu a ambos. Obrigada, Caleb, por não nos abandonar. A voz dela quebrou levemente, carregada de gratidão e um desejo silencioso de mais do que palavras podiam expressar. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o toque dela como um sopro de algo que ele não sabia mais se era capaz de sentir. Então, com um leve aceno de cabeça, respondeu: Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que era certo. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Um silêncio mais leve, como se as dores tivessem se reconhecido, se tocado em algum ponto invisível. Clara baixou os olhos por um instante, as mãos trêmulas em cima do colo. A brisa noturna tocava seu rosto como se sussurrasse coragem. Era a hora. Ela sentia isso. Caleb, começou, hesitante, eu nunca te contei sobre o pai dos meus filhos. Ele olhou para ela, com atenção renovada. Clara respirou fundo. Os meus filhos, eles são tudo que eu tenho. São o meu bem mais precioso. Seus olhos marejaram, mas ela não desviou o olhar. Tudo que eu faço, tudo que eu enfrentei até agora, foi por eles. Caleb apenas assentiu com a cabeça, respeitando o tempo dela. O pai deles era meu marido. Um homem com quem eu me casei muito jovem. Eu achei que ele ia me proteger. Achei que era amor. Ela parou por um instante, engolindo as lágrimas que teimavam em cair. Mas ele se transformou. Ou talvez sempre tenha sido assim, e eu só era cega demais para ver. Ele te machucava? A pergunta de Caleb veio num tom grave, controlado. Sim. A resposta saiu firme, embora a dor por trás dela fosse quase palpável. Não com os punhos, mas com as palavras. Me humilhava, me desprezava. Dizia que eu era inútil, que ninguém mais me aceitaria. Me fazia sentir como se minha existência fosse um fardo. Caleb cerrava os punhos, ainda nos bolsos. O olhar fixo na mulher ao seu lado era de um misto de incredulidade e indignação. E mesmo assim, Clara continuou, a voz embargada, ele era o pai dos meus filhos. Eles o viam alcoolizado quase todos os dias, caído pelo chão, gritando, quebrando coisas. Eu tentei protegê-los, juro que tentei. Mas crianças sentem tudo, absorvem tudo. E quando ele morreu? Caleb perguntou, num tom que misturava dureza e cuidado. Clara fechou os olhos por um instante, deixando uma lágrima escorrer. Foi um alívio e uma dor. Ela abriu os olhos, olhando para o céu. Porque, apesar de tudo, ele era o pai deles. E eles ficaram mal. Mesmo depois de tudo que viveram, eles choraram. Cada um à sua maneira. A ausência pesa, mesmo quando é de alguém que nos feriu. Caleb soltou um suspiro pesado. Isso é o mais cruel da infância. A gente ama quem nos machuca, porque não entende o que é amor de verdade. Ela o olhou com surpresa. Aquelas palavras tinham um peso que só quem viveu algo parecido poderia carregar. Você fala como quem também foi ferido por alguém que deveria ter te amado. Ele hesitou por um momento. Depois, assentiu. Minha mãe me deixou num orfanato quando eu tinha 5 anos.
Disse que voltaria, mas nunca voltou. Sua voz era quase um sussurro. E eu esperei. Por anos. Clara estendeu a mão novamente, dessa vez segurando a dele com firmeza. Não era apenas empatia. Era a identificação. Eram dois corações feridos que, por algum capricho do destino, haviam se encontrado ali, sob as estrelas. Sabe, Caleb, talvez Deus tenha juntado a gente porque sabia que só alguém com o coração tão machucado quanto o nosso seria capaz de entender o outro. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para as mãos calejadas. Ninguém me adotou, ele disse, enfim, com um peso nas palavras. Fiquei lá até completar 18 anos. No dia seguinte ao meu aniversário, me colocaram para fora com uma mochila nas costas e uma carta de recomendação que não valia nada. Clara apertou a mão dele com mais força. Caleb continuou. Eu não tinha ninguém. Nem lugar para dormir. Comecei a trabalhar fazendo bicos. Qualquer coisa que aparecesse. Limpar celeiro, carregar saco, cortar lenha. Tudo por trocados. Fui juntando cada centavo. Durante anos. Cada noite sem teto. Cada comida que eu deixei de comer para economizar, tudo foi pensando em construir algo que fosse meu. Algo que ninguém pudesse me tirar. Ele olhou ao redor, contemplando os campos escuros da fazenda. Essa fazenda, eu construí com as minhas próprias mãos. Cada cerca, cada pedra assentada, cada canto desse lugar carrega minha história. Foi aqui que eu derramei meu suor, minha raiva, minha solidão. Foi meu refúgio. Meu único lar. Clara sentia o coração apertado, as lágrimas agora rolando silenciosamente. O homem frio e distante à sua frente era um sobrevivente. Um menino abandonado que construiu um império silencioso com as mãos machucadas e o coração endurecido pelo abandono. Caleb, ela murmurou, a voz embargada, você é muito mais forte do que imagina. Ele a olhou. Pela primeira vez, os olhos dele não estavam frios. Havia ali um calor tímido, vulnerável, quase humano. E você é mais corajosa do que qualquer mulher que eu já conheci, respondeu ele, baixinho. Sob o céu estrelado, dois mundos quebrados começavam, silenciosamente, a se reconstruir. Por um instante, ele não disse nada. Apenas permaneceu ali, imóvel, o corpo rígido, mas os ombros, lentamente, relaxaram como se um peso invisível tivesse sido retirado de suas costas pela primeira vez em muito tempo. Seus olhos, tão acostumados à dureza da vida, encontraram os dela, olhos que imploravam por esperança, por um pouco de calor naquele mundo frio. O vento da noite soprou suave, trazendo um arrepio que fez os dois se aproximarem um pouco mais. As estrelas, lá no alto, cintilavam com uma luz tênue, quase conspirando para aquele momento. Caleb deu um passo mais perto, a distância entre eles diminuindo até que só restasse o som de suas respirações. O rosto dele, iluminado pela luz prateada do luar, revelava uma expressão rara, vulnerável, intensa, quase humana. Clara sentiu o coração disparar, o corpo inteiro quente apesar do frio que os envolvia. Ela nunca imaginara que aquele homem tão rígido pudesse demonstrar um lado tão sensível. Ele abaixou o rosto lentamente, hesitando apenas por um instante, como se lutasse contra o medo de se entregar. Então seus lábios se encontraram em um beijo profundo e arrebatador. Não era apenas um beijo. Era uma confissão silenciosa de tudo que não fora dito até então. Medo, dor, esperança e um desejo crescente de pertencer um ao outro. As mãos de Caleb, firmes e seguras, envolveram suavemente o rosto dela, como se precisasse ter certeza de que ela estava ali, de verdade. Clara correspondeu ao toque, seus dedos entrelaçando-se no pescoço dele, puxando ainda mais para perto, como se o beijo pudesse apagar todas as dificuldades que haviam enfrentado. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais fazenda, nem galinhas fugindo, nem crianças correndo. Só havia eles, presos naquele instante mágico sob o céu estrelado. Quando finalmente se separaram, o ar parecia mais leve, mais doce, e um silêncio confortável tomou conta do quintal. Caleb olhou para ela, seus olhos brilhando com uma emoção nova. Talvez, ele começou, a voz rouca, talvez essa família seja mais do que apenas uma responsabilidade. Clara sorriu, sabendo que aquele era o começo de algo que nem o tempo poderia apagar. E, pela primeira vez, o fazendeiro frio permitiu que seu coração batesse com um pouco mais de calor. O sol brilhava forte no céu na fazenda, e a fazenda ganhava vida com o riso e as vozes animadas das crianças correndo pelo quintal. Joaquim, Ana, Lucas, Maria e Pedro se espalhavam pelo terreno, aproveitando cada instante de liberdade que aquele lugar oferecia.
Entre brincadeiras e corridas, a inocência infantil fazia com que eles se esquecessem, por um momento, das dificuldades que os trouxeram ali. Na empolgação de uma corrida, Pedro tropeçou e caiu em direção à velha cerca que cercava o pomar. Com um estalo alto, uma das tábuas de madeira se desprendeu, balançando perigosamente. Ai, não! Exclamou Ana, observando a tábua pendurada. Caleb vai ficar furioso, disse Joaquim, com os olhos arregalados de medo. Vamos contar para ele antes que fique pior, sugeriu Lucas, puxando os irmãos para perto. O grupo, apreensivo e cabisbaixo, caminhou em direção à casa principal, onde Caleb trabalhava em suas ferramentas, com o rosto sério e os olhos atentos. Assim que chegaram, Clara os recebeu com um olhar preocupado, mas percebeu o medo nos olhos das crianças. Caleb, com a postura habitual, olhou para a cerca destruída antes que qualquer palavra fosse dita. Quem fez isso? Perguntou, a voz firme, mas sem raiva. As crianças trocaram olhares nervosos, e finalmente Joaquim falou. Foi a gente, senhor Caleb. A gente estava brincando e, sem querer, quebrou a cerca. Um silêncio tomou conta da sala. Clara aguardava a tensa reação do fazendeiro, pronta para o pior. Para surpresa de todos, Caleb soltou uma risada seca e balançou a cabeça. Quebrei mais cercas que essa quando era garoto, disse ele, um brilho diferente no olhar. Não tem problema. Podemos fazer outra cerca e pintar para ficar melhor. As crianças arregalaram os olhos, incrédulas com a resposta. O que acha, Clara? Caleb perguntou, olhando para ela. Ela sorriu aliviada e disse. Acho que é uma ótima ideia. No dia seguinte, Caleb reuniu as crianças e entregou algumas ferramentas para eles, ensinando como recolher madeira, pregar e consertar a cerca. Sob sua supervisão, trabalharam juntos, transformando o estrago em uma oportunidade para aprender e colaborar. Mas o que realmente surpreendeu Caleb foi quando, ao final do dia, as crianças pegaram tintas coloridas que haviam encontrado na fazenda e começaram a pintar a nova cerca. Riscaram flores, animais, estrelas e até escreveram seus nomes, deixando a madeira alegre e vibrante. No meio daquela confusão de cores, uma imagem chamava a atenção. Uma figura desenhada com 7 pessoas, 5 crianças, Clara e ele próprio, todos de mãos dadas, com sorrisos largos e olhos brilhantes. Era a família que eles tinham construído ali, retratada com a inocência e o amor das crianças. Caleb parou por um instante, encarando aquele desenho com olhos marejados. Por mais que tentasse manter a postura firme, uma lágrima escapou e deslizou silenciosamente pelo seu rosto. Ele rapidamente desviou o olhar, limpando o rosto como quem nega a própria emoção. O senhor está chorando? Perguntou a vozinha curiosa da menina. Ele engoliu em seco e respondeu, com a voz rouca. Não, não estou. Mas as crianças não se deixaram enganar. Joaquim apontou e riu. Ah, está sim, senhor Caleb. Talvez eu esteja chorando mesmo, ele confessou, com um leve sorriso cansado. Mas não contem para ninguém, hein? Clara observava a cena com o coração apertado e a esperança crescendo dentro de si. Naquele momento, viu que, mesmo sendo um homem de poucas palavras e aparência dura, Caleb estava se abrindo, pouco a pouco, para o amor e a família. Os anos passaram como as estações naquela fazenda no coração na fazenda. O sol brilhava mais forte, as plantações cresciam viçosas, e a cerca colorida, que um dia fora motivo de surpresa e resistência, agora era símbolo da união que Caleb e Clara haviam construído, uma família unida pelo amor, pela luta e pela esperança. Caleb, o fazendeiro solitário e frio, não era mais o homem de antes. O olhar duro dava lugar a um sorriso aberto e sincero, especialmente quando estava perto daqueles 5 pequenos que chamavam Clara de mãe e a ele de pai. Aquela família, que quase foi separada por um destino cruel, agora era seu maior orgulho. Clara olhava para Caleb e sentia seu coração transbordar de gratidão. Aquele homem misterioso que a comprou no leilão, que a trouxe para um mundo de incertezas, se tornou seu porto seguro, seu amor verdadeiro. Ele a protegera quando ninguém mais quisera, e juntos, enfrentaram o deserto da solidão para encontrar a luz do amor. Na varanda da casa, com o céu pintado de tons alaranjados pelo pôr do sol, Caleb segurava a mão de Clara. As crianças brincavam ao longe, suas risadas ecoando como música. Nunca pensei que poderia sentir isso, disse Caleb, a voz baixa, quase um sussurro. Mas você e as crianças mudaram tudo para mim. Clara sorriu, apertando sua mão. E você nos salvou de um destino que eu nem queria imaginar.
Eles se olharam, e naquele instante, sob o céu da fazenda, selaram um amor que nasceu do inesperado, cresceu na diversidade e floresceu na esperança. Porque, no fim, nem sempre a vida segue o caminho que planejamos. Às vezes, ela nos leva a lugares onde o impossível se torna possível, e o amor verdadeiro conquista até os corações mais frios.